Olá, tudo bem? Se você está aqui, significa que você quer saber mais sobre intercâmbio agrícola, você quer saber como é o passo a passo para você fazer do seu sonho uma realidade. E que bom que você está aqui, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a Aline Rodrigues, eu sou ex-intercambista 2 vezes para os Estados Unidos e hoje eu sou a facilitadora do seu sonho. Eu tenho a 808 Work and Travel, que é uma agência especializada em intercâmbio agrícola ao redor do mundo. Hoje eu venho falar de um tema que eu amo de paixão, que são vistos e requisitos para o seu intercâmbio agrícola. Antes de começar sobre esse assunto, eu gostaria que vocês clicassem no botãozinho aí de gostar e que vocês deixassem comentários, deixassem assuntos que vocês querem saber e que vocês se inscrevessem no canal. Isso me mostra que vocês gostam desse assunto. É importante que você faça isso para que eu entenda que você quer mais assuntos como esse, que você quer se aprofundar, tá? Deixa aí o que você quer aprender também. Olha, vamos lá? Aqui nesse assunto, vistos e requisitos, eu preciso ir por país. E eu vou falar um pouco por alto, porque esse um pouco por alto já vai te dar uma noção muito boa do que você vai precisar. Então vamos falar no primeiro e o mais complicado deles, mas o que eu mais amo, que é os Estados Unidos. Para você aplicar para um visto J1 nos Estados Unidos, que é o visto que te permite vir fazer intercâmbio agrícola por 12 meses, você precisa ter entre 18 e 36 anos. Você precisa ter formação na área, ou seja, você pode estar ainda matriculado na faculdade, você ainda pode estar cursando a sua faculdade de agronomia, veterinária, zootecnia, ciências agrárias, qualquer curso que se relacione com a agricultura. Você pode estar cursando ou você pode já ser formado. O ideal é que você aplique para um intercâmbio quando você já for formado, pelo menos aí até 5 anos depois da sua formação. Depois disso, o seu visto já pode ser um pouquinho mais difícil para você obter a aprovação desse visto. Mas quem se formou consegue aplicar até mais de 5 anos, mas tenta aplicar nessa janela de 5 anos depois da sua formatura para que facilite a obtenção do visto. Não, Aline, eu não tenho formação na área, não tenho formação, mas eu trabalhei a minha vida toda, né? Cresci na roça, cresci na fazenda, cresci trabalhando. Você pode aplicar. Você precisa comprovar 5 anos de experiência na área, você vai precisar comprovar. Então não é assim, eu vou aplicar. Infelizmente a gente tem que falar isso no Brasil, né? Infelizmente, às vezes acontece de haver mentira. Então, só para deixar bem claro, não trabalho com mentira, tem que provar que trabalhou 5 anos na área da agricultura, tá? E quando a pessoa vem para mim sem curso superior, eu investigo muito a vida dela para saber se é aquilo mesmo, porque eu não quero perder o meu tempo e não quero fazer você perder o seu tempo também. Outro requisito é a língua, né? Você precisa falar a língua. Para os Estados Unidos, você precisa falar a língua inglesa. Aqui as pessoas vão conversar com você em inglês, apesar dos Estados Unidos hoje ser um país misto, né? O imigrante é a casa do imigrante. Então você vai encontrar pessoas que falam todas as línguas aqui nesse país. É importante que você fale inglês, tá? Que o seu inglês seja bom. Não pode ser um inglês em que se alguém perguntar para você what time is it? E você fica pensando, gente, o que essa pessoa me falou? Ou se a pessoa fala para você where are you from? E você não conseguir entender. Se você não conseguiu entender o que eu falei aqui, o seu inglês não tá bom, você precisa estudar. Eu faço uma reunião com quem quer aplicar para o intercâmbio e nessa reunião eu vou falar para você se o seu inglês tá bom, se o seu inglês é suficiente ou se você precisa estudar, porque em hipótese alguma eu quero que você vá com inglês ruim para entrevista de visto, porque se você tem um visto negado, a probabilidade dele ser negado de novo na segunda vez aumenta. Aqui trabalhamos com a sinceridade e se não tiver legal, eu vou falar para você, vai estudar um pouco mais de inglês. Outro requisito, né, que não é bem um requisito, mas não deixa de ser planejamento financeiro, né? Afinal, você vai precisar pagar uma passagem, você vai precisar provar
para o cônsul que você tem os meios de pagar pelas suas despesas, de arcar com as suas despesas. Talvez não você, mas aí você vai ter que colocar os seus pais, um tio, alguém próximo de você para te ajudar aí nessa etapa, né? Esse requisito, eu acho que ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o melhor. É ter vontade de trabalhar, é não ter medo do serviço, não ter medo de serviço. Porque você vai vir para cá para fazer um intercâmbio hands-on, é um intercâmbio mão na massa. Então, não dá para vir para cá para fazer as coisas empurrando com a barriga. É preciso ter objetivo, é preciso ter foco. Até porque enquanto você faz um trabalho bom, tem alguém te enxergando. E quando alguém te enxerga, quando alguém olha para você e vê que você pode ser aquela pessoa que não apareceu naquela companhia até hoje, isso pode mudar a sua vida. Você pode sair daqui de intercambista para ir no Brasil só para trocar o seu visto e voltar para cá como residente legal. Para a Europa, você precisa ter entre 18 e 29, 30, no máximo 30 completo. E para a Europa você precisa estar, não todos os países, mas por exemplo, para a Dinamarca, para você que gosta de trabalhar com animais, para você principalmente ao pessoal do veterinário, você precisa estar na faculdade ainda. Então, por exemplo, você está na faculdade e você tem 18 meses para formar ainda. Você pode fazer um intercâmbio de 18 meses na Dinamarca. Se você tem 12 meses, você pode fazer um intercâmbio de 12 meses. Então, aquelas pessoas que tá faltando 6 meses para formar, ela pode aplicar para o intercâmbio e fazer 6 meses. Mas entenda, o investimento que você vai fazer em 6 meses vai ser o mesmo para fazer 12 meses e 18 meses também. Então, compensa muito mais você ficar 12 meses, 18 meses, do que 6 meses. A Dinamarca também exige, o governo, né, a imigração exige que você tenha o teste de proficiência em inglês. Então, você pode ter o TOEFL, que não é tão bem aceito assim pelos programas europeus, a nota vai ter que ser um pouco maior, mas o IELTS, né, o IELTS, que a gente fala aí no Brasil, o IELTS, você precisa ter uma nota de pelo menos 4.5 acima. Tá? 4.5 não é uma nota muito alta, gente. É um inglês suficiente para você comunicar, não é um inglês para fluência. E é claro que chegando lá você vai aprender a língua local, mas você precisa do inglês para se comunicar. Afinal, o seu host não fala português e você também não foi para a Dinamarca para melhorar o seu português. Você foi para lá para aprender inglês. Segundo ou terceiro ponto em relação aos programas da Europa, você precisa ter feito a matéria em que você vai fazer o intercâmbio. Por exemplo, suínos. Você tem que ter feito a matéria na sua faculdade para que você consiga fazer um intercâmbio com suínos. E para a Europa, precisa ter um planejamento financeiro também, porque você vai ter que mostrar que você consegue pagar a sua passagem e para o que você está indo. Existem alguns países da Europa, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha você já pode ter formado para aplicar para o intercâmbio. Para a Dinamarca é só quando você ainda está na faculdade. Você tem que ter um vínculo com a faculdade. Para a Alemanha, não. Para a Alemanha, você pode ter formado já, tá? Para o Reino Unido, você pode já também ter formado. São todos os requisitos que eu falei anteriormente, mas esses aqui também se encaixa. Para a Holanda, também você pode já ter formado. Para a Holanda, 3 anos, 2 anos de formação é o máximo, tá? Se você tem 3, 4 anos de formação aí, você já não se encaixa nos requisitos para a Europa. Agora vamos falar da Austrália. Os requisitos para a Austrália. Para a Austrália temos 2 tipos de visto, tá? Que você pode aplicar. Você pode aplicar sim depois de formado. Você tem que ter o IELTS ou o TOEFL. Não é tão exigente quanto a Europa, é só o IELTS. A Austrália não. A Austrália você pode fazer o TOEFL. Não precisa, e tem outros que eu posso passar para você se você tiver interesse, né? Me chama no WhatsApp, vai no meu Instagram, meu link tá na bio, e aí você pode me chamar lá, e lá eu vou falar para você quais os outros cursos, se você tem interesse na Austrália. Na Austrália também você precisa comprovar uma renda relativamente alta, porque a Austrália paga muito bem.
Dos países que fazem intercâmbio, a Austrália, que oferece intercâmbio, a Austrália é a que paga melhor. Mas a passagem para a Austrália, tem um valor alto, então você precisa comprovar essa organização financeira. Quanto à Nova Zelândia, eu tenho visto de emprego, então para lá é emprego. Você precisa comprovar, né, experiência na área, não precisa de teste de proficiência, mas eu preciso testar o seu inglês. Você vai fazer uma entrevista comigo, você vai fazer uma entrevista com o programa da Nova Zelândia e você vai fazer uma entrevista com o seu empregador. Então, você não precisa ter um teste de proficiência, mas você precisa passar em 3 entrevistas, que provavelmente 99% de chance de ser em inglês, tá? Eu vou testar o seu inglês. Claro que comigo você vai conversar em português, mas eu vou testar o seu inglês. Agora, quanto às outras 2 entrevistas, ela será em inglês. Também temos aí oportunidades na área da hospitalidade. Então, para garçom, para chefe de cozinha, pessoas que trabalham na área da enfermagem, né, que fazem o home care, nós temos algumas vagas, tá? Para Nova Zelândia, que seria o de emprego. E também agora nós temos para a Europa, só que para a Europa você precisa ter formação na área, tá? Não pode ser só experiência comprovada, você precisa ter formação na área de hotelaria, né? De enfermagem, claro, enfermagem não existe, né? Não ter uma formação precisa em qualquer país que você vá. E chefe. Então aqui eu fiz um resumão de quais são os requisitos para o visto para cada país. É claro que as coisas mudam constantemente em relação à migração. Um dia você pode chegar aqui e falar, nossa, não é bem assim, mas por enquanto é assim e claro que vai mudar. Na Nova Zelândia, por exemplo, já estão mudando algumas coisas. Em 2 semanas nós teremos novidade na área migratória. E se você gostou desse tipo de conteúdo, né, não esquece de dar o seu like, de se inscrever na minha página, que eu volto aqui com mais informações e me dar ideias aí do que vocês precisam, do que vocês têm curiosidade em saber. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu ficarei feliz em segurar a sua mão para tornar o seu sonho realidade. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana aqui no YouTube.